Dando continuidade à revisão, vai ser o mesmo esquema que a gente fez no vídeo sobre moluscos. Eu vou lançar o exercício agora, a gente vê a teoria e depois resolve o exercício. Beleza? Então bora. Galera, esse exercício aqui é o exercício 15 da Unicamp de 2019, a segunda fase. Como vocês puderam ver, a Unicamp gosta de cobrar esse conteúdo de zoologia. Então, para quem tem interesse, eu recomendo fortemente focar nessa parte, beleza? E vocês podem ver também que é bem recente. Vou resumir para vocês rapidinho aqui. Ela fala que um monte de coisa sobre plateumintos, anelídeos e moluscos. E, na verdade, o que você tem que fazer no exercício é preencher essa tabela aqui, beleza? E a gente já estudou os moluscos na aula passada, da revisão, e agora a gente vai ver os anelídeos. E com essas duas aulas, a gente já consegue preencher toda essa tabela, beleza? E a gente tem que lembrar um pouquinho também do que a gente viu em plateumintos. Então, vamos para a aulinha. Agora é a vez dos anelídeos. Os exemplos mais clássicos e famosos são as minhocas, os nereis e as sanguessugas. Ai, sor, só bicho nojento. Que nada, são mó fofinhos. Você vai ver. Esse nome vem do fato do corpo deles serem divididos em anéis. Por isso, anelídeos. E tem um pouco a ver com o anel que você está pensando. Esses anéis são só o nome que damos para essa novidade evolutiva que surgiu nesse grupo. Essas divisões do corpo, esses tracinhos que você vê na minhoca. A gente diz que as minhocas, portanto, possuem metameria, ou seja, o corpo delas é segmentado, divididinho. É legal perceber o formatinho deles, né? Não. Todos são fininhos, como uma bala fine. E é por isso que, junto com os plateumintos e os nemateumintos, esses três filos são classificados como vermes. Eles podem até ser parecidos vendo por fora, mas são até que diferentes. Então toma cuidado para não confundir, beleza? Como os anelídeos e os moluscos tiveram um ancestral comum, eles têm muita coisa igual, tipo gêmeos. Os dois têm simetria bilateral, são celomados, possuem sistema digestório completo, têm o sistema nervoso ganglionar ventral e a excreção ocorre por metanefrídeos. Se algum desses ficou difícil, pode voltar na aulinha anterior, que tá tudo explicado direitinho. Tá, então o que eles têm de diferente? Vamos começar com a circulação. Aqui, o sangue, que tem o pigmento hemoglobina, que deixa o sangue vermelho, nunca sai dos vasos. Ou seja, a circulação é fechada para todos os carinhas. Nesse filo também, é muito comum uma respiração em que as trocas gasosas acontecem por meio da pele. Esse tipo de respiração recebe o nome de cutânea. Os anelídeos, com exceção dos nereis, são monóicos e têm desenvolvimento direto, ou seja, não tem estágio larval. Existe nos anelídeos uma modalidade de reprodução interessante, que é chamada de cruzada. Nela, as minhocas se encontram e meio que vão se enrolando, até que haja o encontro de uma estrutura mais gordinha do corpo, chamada de clitelo. No encontro, ocorre a troca de gametas e depois de um tempo, quando cada uma já está abastecida, eles são desprendidos na forma de um casulo, que vai dar origem de 3 a 20 novas minhoquídeos. Bastante, né? Bom, para facilitar o estudo, a gente também divide os anelídeos em três classes, baseado no número de cerdas, que são os pelinhos usados pelo animal para se locomover, como se fossem umas perninhas mesmo. A primeira classe que tem é chamada de oligoquetas. Oligo significa pouco e quetas, cerdas. Portanto, temos aqui os anelídeos com poucas cerdas, que são basicamente as minhocas. Apesar de muita gente ter nojo desses animais, eles são muito importantes para que um solo fique mais fértil. Primeiro, porque elas são animais que vivem debaixo da terra e cavam buracos que acabam aerando o solo. Segundo, porque o cocôzinho dela contém muita matéria orgânica, servindo para formar humus e adubo.
Perfeitas, né? A próxima classe é os poliquetas. Eles têm esse nome aí porque eles têm várias dessas cerdas. Poli, várias, quetas, cerdas. Tem uns animais bem diferentões aqui, como os nereis, que vivem na água. Olha que louco. Já diria a vovó Juju. Menino rebelde. Por último, temos a classe dos que não têm cerdas, os aquetas ou irudíneos, representada pelas sanguessugas. São ectoparasitas, ou seja, são parasitas que se alojam fora do corpo do hospedeiro. Ecto vem de fora. Vocês sabiam que elas já foram usadas por médicos para combater artrite, problemas cardíacos e até transplantes? Isso porque elas liberam uma espécie de baba, e nessa baba contém substâncias anticoagulantes, que não permitem a cicatrização das feridas e mantêm o fluxo de circulação do sangue, e elas são também anestésicas, para o hospedeiro não perceber a presença da nossa amiguinha. Olha que esperta! E até hoje, existem muitas pesquisas envolvendo esses animais fascinantes. Com isso, acabamos a teoria sobre os anelídeos. Agora que deu para dar uma boa relembrada, bora destruir o exercício da Unicamp? Oi, gente, tô de volta. E agora bora resolver esse exercício então. Então, lembrando, é para preencher todas essas partes que estão em cinza com alguma palavra. E ele te ajuda aqui na hora de preencher. E também o X e o Y, né? Então, bom, vamos começar com o mais fácil, né? Aqui ele diz que esse Y, ele é um animal acelomado. Isso quer dizer que esse animal só pode ser um plateuminto, beleza? Porque não pode ser ou é um molusco ou é um plateuminto. Mas o molusco é celomado. Então, o plateuminto também, ele é acelomado, beleza? Então, aqui é um plateuminto. Desculpa a letra aí, beleza? E o X aqui, ele é então um molusco. E aí fica certinho, né? O molusco é celomado e o plateuminto acelomado. Beleza? Vamos começar pelo plateuminto, que a gente já viu nas aulas anteriores. O sistema circulatório dos plateumintos, se você for lembrar, como eles são seres acelomados, eles não possuem, ok? Então não tem sistema circulatório, porque eles são seres achatados. Não tem espaço para que haja órgãos do sistema circulatório. E eixo anteroposterior é se ele está definido que tem uma região anterior, né? Uma parte que está na frente e uma parte que está atrás. E se você lembrar o formatinho da planária, ele parece que tem uma parte que está na frente, né? Uma cabeça e uma cauda, né? Uma parte que mais alongada, né? Então, esse eixo está definido nos plateumintos, beleza? Assim como nos anelídeos, né? Nos vermes em geral. Um exemplo de organismo dos plateumintos, acabei de falar, que é a planária, né? Mas também poderia ser, por exemplo, o esquistossoma, né? Da esquistossomose ou a tênia da teníase, ok? Os anelídeos, então, lembrando da aula, eles são seres celomados, possuem simetria bilateral, o sistema digestório é completo, certo? Isso aí eu tô lembrando da aula, tá, pessoal? A segmentação, então, é neles que surgem, ok? A segmentação também é chamada de metameria, presente. E o exemplo de organismo poderia ser a minhoca, eu vou colocar aqui, mas poderia ser também o nereis, né? O anelídeo aquático ou também as sanguessugas. Então agora vamos para essa última coluna aqui, né? O sistema circulatório nos moluscos, ele está presente, certo? Ele é aberto em alguns casos e fechado em outros, mas aqui ele só quer saber se ele está presente ou ausente. E um exemplo só, agora só um exemplo de organismo. Tem vários, né? Tem, por exemplo, a lesmas, os caramujos, caracóis, polvos, lulas, ostras, enfim, várias opções aí para vocês, beleza? E agora no item B, eu não tinha falado para vocês antes, mas ele só quer que você preencha aqui esses dois espaços em vazio, se é para colocar molusco ou plateuminto. Lembra na aulinha de anelídeos que eu falei que os anelídeos e os moluscos tinham um ancestral em comum? Então, isso daqui que a gente está vendo é chamado de cladograma, certo? O cladograma. É por meio dele que a gente estuda as relações evolutivas entre os filos, tá bom? E cada um desses pontinhos aqui é chamado de nó. Nó. É um nó, beleza?
E esses nós, o que que significa na prática, né? É que nesse nó existiu um ser, um ancestral comum, ok? A esses dois seres que eles dão origem. Então ele se ramifica nesse nó, nesse ancestral comum. E como eu tinha falado para vocês na aula, os anelídeos e os moluscos que tinham um ancestral comum. Então é esse nó, é desse ancestral comum, é desse nó aqui que eu estou circulando, que partiram os anelídeos e os moluscos. E a diferença é que os anelídeos têm a metameria, né? Que é o corpo segmentado. Então aqui só ficou sobrando os plateumintos. Beleza? Vale lembrar também, revisando, que no cladograma, quanto mais próximo os filos estão entre si, mais próximos eles estão também em termos de características, beleza? Evolutivamente falando e de características também. Então por isso que, por exemplo, nesse caso, os anelídeos e os moluscos são mais próximos entre si do que, por exemplo, os moluscos dos plateumintos. Beleza?